Olá, prezados. Aqui, professor Daniel Garlip, hoje para discutir um pouquinho algo que tem trazido um problema muito grande para diversas pessoas. Qual o título de hoje? Dieta sem glúten. Vale a pena? Vamos iniciar da forma mais simples possível. Qual é ela? O que é glúten, afinal de contas? O glúten, ele é um complexo proteico encontrado naturalmente nos cereais, ou seja, o glúten já está nos cereais. Quais cereais? No trigo, na cevada e no centeio. Porém, esse glúten, ele na verdade é uma matriz que está dividido em duas proteínas principais. E essas duas proteínas são as gliadinas e as gluteninas. Quando existe então a utilização desses cereais para fazer a massa, por exemplo, o que as gliadinas geram? Extensibilidade e viscosidade à massa. Em compensação, as gluteninas geram elasticidade e resistência. Agora, quando a gente vai olhar as gliadinas e as gluteninas na planta, ou seja, a função biológica que elas apresentam são de reserva de aminoácidos e nitrogênio para o crescimento inicial do embrião. Em compensação, na indústria alimentícia, nessa função tecnológica, o que essas duas proteínas vão permitir? Que a massa apresente estrutura e elasticidade. Ela vai gerar retenção de gás, porque o dióxido de carbono ele fica preso nessa matriz de glúten. E isso vai gerar que esse pão, essa massa possa crescer. Vai gerar textura e mastigabilidade, inclusive estabilidade e volume a essa massa. Ou seja, quando se pega uma farinha de cereal que contém glúten e se hidrata ela, ou seja, se soma à água e a partir de então começa a se amassar essa farinha já agora hidratada, isto vai fazer com que as gliadinas e as gluteninas interajam entre si e fiquem hidratadas. Consequentemente, isto vai gerar uma rede de glúten. Mas é claro, gente, que tem pessoas que não podem com o glúten. Tem pessoas que apresentam distúrbios. E quais são esses dois distúrbios? Primeiro, a doença celíaca. Ela aparece em torno de 1% da população e se por acaso uma pessoa que tem doença celíaca acabar comendo algo que tem glúten, é gerado um processo inflamatório. E esse processo inflamatório vai gerar para essa pessoa má absorção, diarreia, esteatorreia, que nada mais é do que fezes com uma grande quantidade de gordura. Isto vai levar a essa pessoa a apresentar perda de peso, inclusive pode gerar falha no crescimento. E tem um outro grupo de pessoas, que são as pessoas que não são celíacas, mas apresentam sensibilidade ao glúten. E essas pessoas podem apresentar dois tipos de resposta. Um deles que está no trato gastrointestinal e um que está fora do trato gastrointestinal. E quando ocorre então no trato gastrointestinal, essa pessoa vai apresentar dor abdominal, inchaço, constipação e diarreia. Porém, quando está fora do trato gastrointestinal, essa pessoa apresenta fadiga, dor de cabeça, dores articulares e musculares, podendo levar inclusive a depressão e inclusive névoa mental. Mas o que a gente precisa pensar? Será que pessoas que não são celíacas deveriam fazer uma dieta sem glúten? Aí eu volto e recorro então à ciência, e este é um primeiro artigo que eu gostaria de mostrar para vocês. Dieta sem glúten não é uma escolha adequada sem um diagnóstico médico. E eu vou levar diretamente à conclusão do artigo, que diz o seguinte: pessoas que não são celíacas e que acabam não comendo o glúten podem apresentar algum tipo de perdas de fibras alimentares,
deficiências de minerais e vitaminas dietéticas, inclusive podem estar expostas a metais pesados. Por quê? Porque essa rede de glúten, ela serve como se fosse uma esponja, que permite então que a gente coloque esses metais pesados para fora do organismo. E uma outra resposta que eu quero trazer é a seguinte: bom, tem pessoas que dizem o seguinte, tá, mas e se alguém tiver há muito tempo comendo glúten? Será que isto é um problema? Aí eu trago esse artigo aqui. Consumo de glúten a longo prazo em adultos sem doença celíaca. Se existe risco de doença cardíaca coronariana. E observem, gente, esse artigo é um artigo muito pesado. Por quê? Porque foram avaliados aqui mais de 64 mil mulheres e mais de 45 mil homens. Eles foram acompanhados durante 26 anos. E essas pessoas foram reavaliadas a cada 4 anos. E foi utilizado um questionário com mais de 131 itens. E o que esse artigo traz de resposta para a gente? Primeiro, que a ingestão dietética a longo prazo com produtos que possuem glúten não está associada ao risco de doença cardíaca coronariana. Inclusive, eles trazem um adendo. Eles dizem que evitar o glúten pode resultar em uma redução no consumo de grãos integrais benéficos. E o que isto poderia gerar é, aí sim, aumentar o risco cardiovascular. Ou seja, eles concluem com uma colocação bem interessante, de que a promoção de dieta sem glúten entre pessoas sem doença celíaca não deveria ser encorajada. Mas aí o que acontece? Tem pessoas que dizem o seguinte: ah, mas eu fiz e funcionou. Por que funcionou? Funcionou porque a dieta sem glúten ela é mais restritiva. Existem menos alimentos, nós temos menos opções de alimentos para poder consumir. Ou seja, não tem nada de especial em uma dieta sem glúten que vai te fazer perder peso. Nesse sentido, na prática, um péssimo jeito de perder peso é fazer uma dieta sem glúten. E eu respondo de novo embasado na ciência. E esse artigo aqui, o título dele é uma pergunta. Existem evidências que sustentam a afirmação de que uma dieta sem glúten deve ser usada para perder peso? E a conclusão é muito objetiva, de que até esse momento não existem evidências científicas que apoiem o benefício alegado de que uma dieta sem glúten é capaz de promover a perda de peso. Inclusive, eles colocam uma seguinte situação, de que a adesão a um padrão dietético sem glúten pode, aí sim, resultar em uma dieta que possa ser pobre em carboidratos, em ferro, em folato, niacina, zinco e em fibras. E eles concluem dizendo: não há nada de especial em uma dieta sem glúten que possa fazer com que o indivíduo venha a perder peso. Mas aí vem aquela pessoa e diz o seguinte: ah, tu tá falando em ciência, mas eu li num livro. E o livro que tem circulado muito é esse aqui, que é o livro do William Davis. Mas aí, a partir deste livro e das respostas desse livro, a ciência avançou. E aí eu trago um novo artigo que também, o título dele é uma pergunta. Pode o aumento da doença celíaca ser atribuído ao aumento do teor de glúten no trigo como consequência do melhoramento genético desse trigo? E a resposta é muito simples, que não existem evidências de que o melhoramento genético do trigo possa ter gerado um aumento do teor de proteínas, o que geraria uma desproporção ou um aumento do glúten no trigo nos Estados Unidos. Inclusive veio um novo artigo também para responder este livro, que é o seguinte: podemos ter nos enganado. O trigo moderno não é mais tóxico para pacientes celíacos. E a conclusão desse artigo é muito objetivo, de que as variedades modernas de trigo utilizadas pelo homem
não geraram aumento da prevalência de doença celíaca. Ou seja, duas coisas são desmistificadas aqui. A primeira, de que esse melhoramento genético não gerou aumento do glúten e de que os melhoramentos genéticos não geraram aumento do número de indivíduos celíacos. Desta forma, eu concluo mais uma análise dizendo para vocês: cuidado! Não levem em consideração tudo aquilo que vem sendo dito pelas redes sociais e por pessoas que não utilizam da ciência como a forma de buscar o que está mais adequado. Beleza? Então fica aqui o meu abraço e até uma próxima.